Estamos estudando com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Instituto Gunnar Vingre, o profeta Jeremias. Dando continuidade ao nosso estudo nas Sagradas Escrituras, agora no livro de Jeremias, e tendo tomado este livro para ser estudado por temas, estamos vendo há algum tempo, neste nosso prosseguir do estudo, o cotidiano do profeta Jeremias. Falamos sobre a sua ilusão quanto ao ministério, achando que seria fácil levar a palavra de Deus e que todos iriam aceitar, mas não era nada disso. O povo era rebelde demais, pelo que ele mesmo, se antes orava pelo povo, ouviu de Deus a ordem de não orar pelo povo. E ele entende as razões, porque Deus estava assim tão grandemente irado contra aquele povo. E um dos aspectos que leva a Jeremias a perceber a maldade do povo é quando vem sobre ele também as perseguições. E no capítulo 11, na sequência do nosso assunto, entramos agora em vários trechos do livro de Jeremias, apontando o quanto Jeremias sofria, era perseguido, não aceito, levado à prisão, ferido, e também em ameaças de morte por trazer a mensagem da parte de Deus. Assim, no título ou subtítulo Perseguições, no capítulo 11, verso 18 a 23, nós temos o Senhor mesmo falando a Jeremias qual era o coração do povo, qual era a sua intenção. E lemos assim no capítulo 11, a partir do verso 18: E o Senhor Deus mo fez saber, e eu o soube, então me fizeste ver as suas ações. E diz Jeremias: E eu era como um manso cordeiro que levam à matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: Destruamos a árvore com o seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Observe que Jeremias inocentemente andava no meio do povo entregando a mensagem de Deus e não sabia que o povo maquinava a sua morte. Deus é que chamou a atenção dele e revelou isso para ele. O verso 21 diz: Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, os seus conterrâneos da tribo de Levi como ele, da família de Arão como ele, seus próprios parentes. Deus diz: dos homens de Anatote que procuram a tua morte, dizendo: não profetize no nome do Senhor Deus, para que não morras às nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles um resto, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua visitação. Aí começa Jeremias caminhando no meio dos seus familiares, dos seus conterrâneos, e não sabiam que ele estava lá já tramando a sua morte para fazer silenciar a voz do mensageiro de Deus. Mas Deus já fala com Jeremias da repreensão que o Senhor traria sobre eles. Na sequência, capítulo 18, ainda neste subtítulo de perseguições ao profeta Jeremias, esta é a realidade daquele que quer servir ao Senhor. O apóstolo Paulo escreveu sobre isso: todo aquele que quiser seguir a Cristo Jesus piamente, quem quiser ser fiel a Deus, sofrerá perseguições. Aí está o profeta
que achava que não ia nada acontecer, e aí está ele sendo alvo do mal do povo. No capítulo 18, também verso 18 e versos seguintes, encontramos ele dizendo: então disseram, vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Paremos um pouco. Olha como Jeremias conta qual era o pensamento daquele povo. Eles queriam que permanecesse a normalidade no meio do povo, a tradição também permanecesse, a instrução dos anciãos continuasse. Mas bem que Jesus disse em Mateus capítulo 15, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, tão somente seguindo preceitos que são mandamentos, tradições de homens. Observe em particular, há muita entidade religiosa, igreja, está mais preocupada em manter uma norma ditada pelos homens e nisso seguir, do que se ajustar à verdade das Sagradas Escrituras. Em vão o povo vai seguir norma de homens e não a palavra de Deus. Não vão ser achados no caminho que leva à salvação. Isso acontecia no passado, não é diferente hoje. Continuando ainda no capítulo 18, verso 19, Jeremias ora ao Senhor dizendo: olha para mim, Senhor Deus, e ouve a voz dos que contendem comigo. Porventura pagar-se-á mal por bem? Pois cavaram uma cova para minha alma. Lembra-te de que eu compareci na tua presença para falar por seu bem, para desviar deles a tua indignação. Esse verso mostra que Jeremias orava pelo povo, clamava a Deus, para Deus usar de misericórdia com o povo, e não sabia o quão malignos e falsos eram eles. Pelo que, agora, se Jeremias orava intercedendo a favor, verso 21, achamos um Jeremias diferente. Portanto, Jeremias diz, numa oração a Deus: entrega seus filhos à fome, entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos, e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e os seus jovens feridos à espada na peleja. Jeremias agora já também parou de orar por eles, e quer que o Senhor de fato os venha punir, corrigir. E o verso 23, mas tu, ó Senhor Deus, sabes todo o seu conselho contra mim, para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado diante da tua face, mas tropece diante de ti, trata-os assim no tempo da sua ira. Jeremias orando, intercedendo por eles, eles maquinando o mal. Agora Jeremias também passa a clamar a Deus de forma diferente. Parece difícil isso, né? Mas lembre-se que até mesmo Davi chegou a orar contra o próprio povo, deles, ventres que abortem e seios secos que não amamentem. Falando da maldade do seu próprio povo, Davi dizia, também tomado pelo Espírito de Deus, quanto ao particular daqueles que estão no meio do povo de Deus e não são de Deus, antes trabalham ao contrário. No capítulo 20, ainda nas perseguições, sofrimentos de Jeremias, nós vemos nos primeiros versos um dos fatos que acontece. Nós estamos aqui no capítulo 20. Há pouco, no capítulo 19, conforme vimos em um tema anterior, o Senhor
instrui a Jeremias para mostrar ao povo, através da obra do oleiro, da botija, do vaso pronto, que seria quebrado, o castigo que viria sobre o povo. E o verso 1 do capítulo 20 mostra que um homem presenciou aquilo. Quem é este homem? E qual foi a sua reação? A palavra, verso 20 diz, no capítulo 20, verso 1: E Pazur, filho de Imer, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias que profetizava estas coisas, e feriu Pazur ao profeta Jeremias e o meteu no cepo, uma forma de prisão que está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. O responsável pela casa de Deus naquela ocasião, Pazur, presidente, não gostou, feriu a Jeremias e colocou-o em prisão. Verso 3: Sucedeu que no dia seguinte, Pazur tirou a Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias: O Senhor Deus não chama o teu nome Pazur, mas Magor Missabibe, porque assim diz o Senhor: eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos e teus olhos o verão. Todo Judá entregarei na mão do rei de Babilônia. Ele os levará presos à Babilônia e feri-los a espada. Se o sacerdote não gostou daquela palavra que Deus deu a Jeremias e agiu contra Jeremias daquela forma, ferindo e prendendo, Deus mudou o nome dele, Magor Missabibe, que significa terror de todos os lados. Não gostou? Mas seus olhos vão ver todo este mal que trarei sobre estes que estão sendo rebeldes à minha palavra. É aquilo. Jeremias, observem, se antes dizia: sou uma criança, no passo de uma criança, mas observe a ousadia dele. É ferido, é preso, mas na hora que tem a palavra de Deus, ele entrega a palavra de Deus. Queiram ou não queiram, a palavra é entregue. Como Deus disse: o que eu colocar na sua boca para falar, você vai falar. Capítulo 26, ainda das perseguições, sofrimentos de Jeremias, temos mais uma outra passagem. Tendo Deus dito a Jeremias para ir para a casa de Deus, o templo, e ali na porta entregar a mensagem de Deus, que não era boa, era de fato toda aquela situação drástica que o Senhor vinha anunciando demoradamente e falando outra vez de que o templo seria destruído. Não gostaram desta mensagem de forma nenhuma. Observe o verso 8. Sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor Deus lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo: certamente morrerás. O povo não gostou, destruiu o templo. Sacerdotes que vivem daquilo, todo o seu orgulho e glória e ocupação era o templo e o ritual do santuário, destruiu o templo, perderam tudo, a profissão e aquilo que os enobrecia. Os profetas também não gostaram, profetas, observem bem, e o povo também não, ia perder a oportunidade de se reunir e se alegrarem, conforme vimos no princípio, na casa de Deus, entretanto com o coração totalmente maculado pelas transgressões e idolatria. Não gostaram. Verso 9 continua: porque profetizaste no nome do Senhor Deus, dizendo: será como Siló esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que fique sem moradores. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Ali Jeremias está em perigo.
o povo inteiro, sacerdotes e profetas, dizendo: vamos matar isso aí. Quem é que vem em socorro de Jeremias? Deus sempre usa um jeito, porque Deus é com Jeremias. Deus podia fazer uma coisa estrondosa, mas o Senhor fez uma coisa simples: moveu os príncipes para socorrerem e virem a Jeremias. Os príncipes, verso 11 está escrito: então falaram os sacerdotes, profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouviste com os vossos ouvidos. Quando deu tumulto, os administradores da nação, os príncipes, chegaram logo. O que está acontecendo? Eles disseram: Jeremias precisa morrer, fala contra o templo. Verso 12, versos mais, Jeremias usa da palavra, expondo-se, defendendo e argumentando. E diz Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: o Senhor Deus me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos, fazei de mim conforme que for bom e reto aos vossos olhos. Verso 15: sabei, porém, com certeza, que se me matardes a mim, trareis sangue inocente sobre vós. Aí está. Jeremias está corajoso agora, né? Observe que na hora que tem que falar, ele fala mesmo. Se ele queria recuar em um tempo, mas a mão de Deus era forte sobre ele, para falar o que tinha que falar e não temer a ninguém. Nesta oportunidade, são os príncipes, como disse, que o defendem. Verso 16. Então disseram os príncipes e todo o povo ao sacerdote e aos profetas: este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Verso 17. Também se levantaram alguns dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação, dizendo: Miqueias, o moratita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim disse o Senhor dos exércitos: Sião, que é o monte santo, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Nessa ocasião, os anciãos lembraram: opa, peraí, o profeta Miqueias falou a mesma coisa. E quando nós estudamos Miqueias, isso foi falado do mesmo jeito. Os profetas já vinham falando há tempo com o povo, não era só Jeremias. E alguns anciãos lembraram: Miqueias falou. E naquela ocasião, o rei era Ezequias. E Ezequias era temente a Deus. E Ezequias não matou o profeta Miqueias, pelo que Deus, os anciãos poderiam lembrar, e nós temos ciência deste fato, de que quando vieram os assírios para destruir tudo, mas chegaram em Jerusalém, não houve força, porque a graça de Deus estava com o rei Ezequias. Então os anciãos compararam: opa, Miqueias falou contra o templo, repreendendo o povo da idolatria. Ezequias não matou Miqueias, mas andou na presença de Deus, e Deus trouxe livramento. Então, este assunto que Jeremias está trazendo é antigo. Então vamos fazer como Ezequias, não vamos matar Jeremias. Muito bem, aí está um ponto positivo, em que um bom exemplo mostrou, serviu de lição para o presente. Mas também as coisas passadas, quando acontecer ao contrário, também servem. Porque eles mesmos, anciãos, fazem uma outra colocação, contrária dessa, no verso 20, do capítulo 26. Também houve um homem
que profetizava em nome do Senhor, Urias, filho de Semaías, de Quiriate Jearim. Ele profetizou contra esta cidade, contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. Opa, mais um profeta que não tem livro. Então temos profetas que falaram ao povo, dos quais nós temos o registro das suas palavras, mas de outros nós não temos. E aqui tem mais um profeta, que até então não era conhecido, Urias. Ele profetizou a mesma coisa. Quem reinava nessa ocasião? Jeoiaquim. Jeoiaquim agiu correto? Como agiu Jeoiaquim? Jeoiaquim perseguiu o profeta, no caso Urias, foi até ao Egito no encalço dele, buscou e matou. Mas também veio a correção de Deus contra Jeoiaquim, a palavra que nós vimos no capítulo 36. Qual foi a palavra? De que aquele rei morreria sem deixar descendente e o seu corpo entregue às aves e animais do campo. Então os anciãos compararam as duas coisas. Quem respeitou a palavra do profeta que falava contra a cidade, viveu e teve proteção de Deus. Aqueles que foram contra o profeta que falou a mesma coisa, Urias, Deus já o destituiu, o deixou sem herdeiro e deu-lhe uma morte desonrosa. Então o pessoal temeu. E Jeremias teve o escape nessa ocasião de ver também a ser morto. Observe, quem foi primeiramente contra? Sacerdotes, profetas. Quem defendeu? Príncipes e anciãos. Continuemos um pouquinho mais. Indo à frente, agora no capítulo 37. Mais um caso de perseguição, perigos pelos quais Jeremias passa. Verso 12 em diante do capítulo 37. Temos Jeremias, outra vez, entre várias passagens, percebemos isso, que ele vivia visitando a prisão. Sempre com uma razão e outra, Jeremias na prisão. E aqui no capítulo 37, encontramos uma dessas ocasiões. Jeremias está preso. Por que Jeremias está preso? Porque, profetizando sobre a situação do povo caldeu, que vinha cercar a cidade e destruir a cidade, que se alguém se entregasse aos caldeus ia ter vida, mas quem resistisse teria a correção de Deus. Não gostaram dessa palavra de Jeremias. Diz no verso 12 que nessa ocasião Jeremias, tendo que se ausentar de Jerusalém para ir à cidade onde morava, em Anatote, para receber a porção, o salário, a ajuda financeira que era distribuída para os sacerdotes, chegando seu tempo, alguém que o via sair de Jerusalém pegou logo, dizendo: você vai passar para os caldeus, numa acusação de traidor, de fugir. Verso 14, Jeremias se defende dizendo: isso é falso, não fujo para os caldeus. Mas aquele que o prendia, o capitão, disse: não lhe deu ouvidos? E assim Gerias, esse capitão, prendeu a Jeremias e levou aos príncipes. Agora quem está contra Jeremias são os príncipes. Vejamos, verso 15. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias e o feriram, e o puseram na prisão, na casa de Jonatas, e o escrivão, de Jonatas o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Vamos entender agora uma coisa. Por que agora os príncipes estão contra? Antes eram os sacerdotes e profetas, porque Jeremias falou contra o templo. Agora, quando Jeremias falou que teria vida quem se entregasse aos caldeus, agora a administração da cidade não gostou, porque desanimava os soldados
enfraquecia aqueles que estavam prontos, resolutos de defender a cidade. Então, aí foram os príncipes que não gostaram, queriam matar Jeremias, feriram a Jeremias, prenderam a Jeremias. De novo, nessa ocasião, lendo um pouquinho mais, verso 16: entrando, pois, Jeremias na casa do calabouço e nas suas celas, ficou ali Jeremias muitos dias. A palavra não cita quanto tempo, mas vamos observar. São vários fatos, não estão em ordem. Os anos vão passando, porque só Zedequias vai reinar 11 anos. E Jeremias teve um período de profecias, de ministério, de 40 anos. Sempre passando perigo, sempre na prisão, sempre sendo ferido. E aqui é uma das ocasiões. Então percebam que a vida de profeta não é um mar de rosas. Aquele que faz a obra de Deus certamente padecerá perseguições. Capítulo 38, uma outra passagem. Jeremias anunciando a palavra de Deus. Verso 2. Qual era a palavra? Jeremias dizia: assim diz o Senhor Deus, aquele que ficar nessa cidade morrerá a espada, e a fome, e a pestilência. Mas quem for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Outra vez, repetidamente, a mesma mensagem para o povo. Continua a palavra. Verso 3. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei de Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra e que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca a paz para este povo, senão o mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode contra vós. Observe que o rei não tinha força, não tinha palavra. E segunda vez os príncipes atuam e prendem a Jeremias. Dessa vez, diz aqui no verso 6, que o lançam no calabouço de Malquias, filho do rei, que está no ato da guarda. E desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Aí está. Observe que a passagem quase igual do capítulo 37, mas é outra passagem. Jeremias outra vez na prisão, e agora no fundo do poço. Não morreu porque estava seco, só tinha lama. Como é que Jeremias escapa dessa vez? Aparece um estrangeiro chamado Ebed-Meleque, a partir do verso 8, e Ebed-Meleque corre em socorro de Jeremias, vai ao rei Zedequias, e ali intercede por Jeremias. O rei Zedequias, que uma vez vai, outra vez volta, agora diz: então vai lá, tira Jeremias do calabouço, para que não morra. E um estrangeiro, Ebed-Meleque, etíope, vai lá socorrer a Jeremias, tirando do calabouço. Observe, Jeremias sempre está em dificuldades, mas sempre Deus tem uma forma de agir. Deus sempre tem algum instrumento, e o profeta tem o escape. Interessante nessa passagem que quando Jeremias é tirado do calabouço, Jeremias é levado ao rei em segredo, e o rei fala com Jeremias das muitas oportunidades que teve. Tem alguma palavra do Senhor? E Jeremias diz: tem. Que palavra que certamente tem? Verso 17 do capítulo 38. Assim diz o Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel: se voluntariamente saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então viverá a tua alma.
e esta cidade não será queimada, e viverás tu e a tua casa. Mas se não saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das mãos deles. Jeremias continua falando a palavra correta que tinha que ser falada. Agora, voltemos um pouco ao verso 15. Jeremias também, eu acho que estava cansado. Havia o temor da fraqueza humana, porque no verso 15 descobrimos isso quando ele disse Jeremias a Edequias: se eu te declarar a palavra de Deus, com certeza não me matarás? E aconselhando-te eu, ouvir-me-ás? Ficou a pergunta. O rei disse que não ia fazer mal algum a ele. E assim Jeremias entregou a mensagem completa. Continuemos. Vida de profeta. O cotidiano do profeta. Primeiro, no início do ministério, achando que tudo vai ser um sucesso, uma bênção, uma maravilha. Ora pelo povo, mas depois ele muda até a oração, porque Deus diz: não ore porque o povo é assim, assim e assim. E Jeremias experimenta a injustiça do povo. Também passa pelas perseguições, tantas perseguições. E por fim, vamos ver Jeremias como num aspecto de reclamação diante de Deus. Se ele tinha valentia para falar diante do povo, dos sacerdotes, dos príncipes e diante do rei, mas lá no particular com Deus ele estremecia e pedia a Deus para parar com esse assunto. Vida de profeta não é fácil. Portanto, vamos ver no capítulo 15 essa forma de reclamações, como que querendo recuar, parar de levar a mensagem de Deus, tal qual uma atitude que teve o profeta Elias certa ocasião, quando Elias viu que não surtia efeito visível das muitas mensagens que ele entregava ao povo. Elias pediu a Deus a morte. Senhor, leva-me, mata-me, chega, só sobrei eu. Mas ele não sabe que Deus, quando está operando, enviando a sua palavra, ela prospera naquilo para o que a foi enviada. Jeremias não está vendo sucesso, mas nós hoje vemos o sucesso que teve toda a obra de Deus, não importando a rebeldia do povo. Assim sendo, capítulo 15, o verso 15, inicia mais um subtema do cotidiano do profeta. Verso 15 em diante, capítulo 15, verso 15, diz assim a palavra: Tu sabes, tu, ó Senhor, o sabes, lembra de mim, e visita-me, e vinga-me dos meus perseguidores, não me arrebates por tua longanimidade, sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. A pedir socorro a Deus, está cansado, está temeroso por sua vida. 16, confessa Jeremias: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. A palavra de Deus na boca é como mel, mas quando desce ao ventre, se mostra amarga, porque é a responsabilidade e o que ela passa a requerer. No caso do profeta Jeremias, pelo que Jeremias diz, verso 17: nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei. Por causa da tua mão me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, não admite cura. Serias tu, observe que fala para Deus, serias tu para mim como ilisório ribeiro e como águas inconstantes? O profeta querendo
recuar. Aí, a palavra de Deus vindo, a missão vindo, que alegria, que bênção, que maravilha. Mas quando começa a tarefa, aí que o profeta vê que o negócio é difícil. Mudou a vida dele totalmente. Se ele esperava alegria e tudo mais servindo a Deus, ele está vendo que é diferente. E fala que Deus, pergunta para Deus: Senhor, o Senhor para mim é ilusório, ribeiro? Então ele estava cheio de ilusão. Aí vem o verso seguinte, verso 19. Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Observe bem o que Deus está falando. Se ele continuar na obra, voltar a trabalhar, ele será algo muito especial, será como a própria boca de Deus falando. Continua: tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Observe isso particular, irmãos. A indecisão do profeta, ou o dilema que vivia: vou voltar e acomodar meus familiares para não ser assim tão desprezado e lançado ao lado. Como também em Romanos vemos o apóstolo Paulo dizendo que ele sentia contínua dor no seu coração pelos seus parentes, que eram israelitas, eram descendentes de Abraão, dos quais é a lei e os profetas, os patriarcas, mas não são de Cristo. Deixaria eu Cristo pelos meus parentes? Mas a palavra que Deus falou para Jeremias aqui é a mesma que Paulo entendeu: voltem eles para ti, mas tu não voltes para eles. Quantos de nós, irmãos, fomos tirados da nossa família, da nossa tradição, da nossa religião, e depois, como é que foram os dias seguintes? Ninguém nos entendeu. Todo mundo olhava para nós assim, já tinha um comentário. Não chamava mais para almoçar no domingo, já não chamava para alguma festinha de aniversário. Jeremias passou por tudo isso, mas a ordem de Deus é: venham eles para ti, mas você não volte para eles. Verso 20: e eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei das mãos dos malignos, e livrar-te-ei das mãos dos fortes. Aí o Senhor entrega a mensagem para Jeremias. Mas continua Jeremias, capítulo 16, recebendo de Deus orientação. E veio a mim, capítulo 16, nos primeiros versos, veio a mim a palavra do Senhor Deus dizendo: não tomarás para ti mulher, nem terás filhos nem filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães que os tiverem e de seus pais que os gerarem nesta terra, morrerão de enfermidades dolorosas e não serão planteados nem sepultados, servirão de esterco para a terra, e pela espada e pela fome serão consumidos. E continua o Senhor a falar gravemente. Era para Jeremias se acomodar à vida natural, comum do povo? De jeito nenhum. Não voltes tu para eles, nem case, nem tenha filhos, porque a destruição será geral. Mas aquela mocinha, alguém poderia dizer, né? No lugar de Jeremias: enche os meus olhos,
Mas o Senhor falou: nenhuma. Jeremias estava privado até das coisas naturais desta vida: casamento, ter filhos. Verso 5: porque assim diz o Senhor: não entre na casa de luto. Na casa de luto? Não. Nem vás a lamentar, nem te compadeças deles, porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e a misericórdia. Deus isolou Jeremias de tudo. Verso 6: morrerão grandes e pequenos nesta terra e não serão sepultados. Continuando mais à frente, verso 8: nem entres na casa do banquete, nem te assente com eles a comer e a beber, porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar, perante os vossos olhos, e em vossos dias, a voz de gozo, a voz de alegria, a voz de esposo e a voz de esposa. Então Deus estava determinado. Se Jeremias queria ser do Senhor, que se separasse totalmente, nem na casa de luto, nem na casa da festa, nem casar, nem ter filhos, nem coisa alguma, não ter parte alguma com aquele povo. Capítulo 17, continua essas palavras de Jeremias como reclamações, situações diversas. No verso 15 a 18 encontramos: eis que eles dizem: onde está a palavra do Senhor? Vem agora. Observe que eles zombam de Jeremias, como quem tem interesse na palavra de Deus e pede ao profeta: profetiza para nós, qual é a palavra do Senhor? Verso 16: mas eu, diz Jeremias, não me apressei em ser o pastor após ti, nem tampouco desejei o dia de aflição. Tu sabes, o que saiu dos meus lábios está diante da tua face. Não me sejas por espanto, meu refúgio és tu no dia do mal. Envergonhe-se os que me perseguem, e não me envergonhe eu. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traz sobre eles o dia do mal e destrói-os com dobrada destruição. Jeremias lamenta diante de Deus a zombaria deles. Não sejam assim. Eu não desejei isso, o Senhor que me deu essa tarefa. Então, eles que fiquem envergonhados e não eu, porque Jeremias passava por tudo isso. E nesse subtítulo Reclamações de Jeremias, no capítulo 20, mais alguns versos. Verso 7, por exemplo: outra vez Jeremias diz: iludiste-me, ó Senhor Deus, e iludido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Aí está o profeta alegre pela missão recebida, já não está mais na ilusão. Ele está vendo que por causa do nome do Senhor, ele está sendo zombado. E a palavra que encontramos em Hebreus é justamente essa no capítulo 13: saiamos, pois, fora do arraial, levando os vitupérios de Cristo Jesus. Muitos querem neste mundo fazer a obra de Deus e achar que vai ficar famoso. Se faz a obra de Deus, perseguições. Se não está vindo perseguições, lutas, tentações, é bom consultar Deus se está fazendo verdadeiramente a obra de Deus, porque uma coisa puxa a outra. É impossível. Jesus disse: o mundo me aborreceu e aborrecerá a vós. Se a mim, galho verde, fazem o que fazem, quanto mais a vós, como que galhos secos. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Mas ai de vós, quando o mundo vos bendisser. Aí fica a questão.
Como se pode nesse mundo fazer a obra de Deus e ser aceito? Fica a pergunta no ar. Continua a palavra no verso 8. Mas, porque desde que falo, grito e clamo violência e destruição, por que se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludíbrio? Observe bem como Jeremias é grave, um engano. Todo dia ele leva a palavra de Deus e sai ferido. Mas é o profeta na ilusão. Continuando, verso 9: então disse eu, fala Jeremias, não me lembrarei dele, não falarei mais no seu nome. O profeta está pedindo aposentadoria, pediu as contas para Deus. Mas observe ainda esse verso 9: mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou fatigado de sofrer e não posso. Fazer a obra de Deus tem perseguição, mas deixar de fazer é pior. Fazer a vontade de Deus e sofrer o dano que o povo possa trazer é uma coisa, mas ir contra Deus, isso aí é mais difícil. Então sempre o conselho: faz a vontade de Deus e suporte o que tem que suportar. É melhor sofrer fazendo a vontade de Deus do que o contrário, porque aí estaremos também numa condenação, não obedecendo ao Senhor. Assim, temos ainda o verso 10: porque ouvi a murmuração de muitos, aterror de todos os lados, denunciai e o denunciaremos. Todos que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, dizendo: bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Até esse aspecto, muitos olhavam para Jeremias assim, como que está de acordo com ele, mas só está esperando uma oportunidade para se gloriarem contra Jeremias. E no verso 18, uma lamentação forte de Jeremias: porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam os meus dias na confusão? Alguém ouviu falar isso de Jeremias? Mas ele confessa, deixa escrito qual foi o seu particular com Deus, o seu testemunho de um profeta que cumprir a vontade de Deus não era coisa fácil, muita dificuldade, até tentação para desistir. Mas a palavra de sempre: não podemos parar, não podemos recuar, não tem recuo. Se parar ou recuar no deserto é morte. Por isso, levantai e andai, porque não é aqui o descanso, nem o lugar de recebermos o prêmio, a recompensa. E aquele que uma vez pôs a mão no arado não pode olhar para trás. Vamos interromper neste ponto para dar continuidade em oportunidade seguinte. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.